O Brasil não nos dá sequer um dia de folga, um dia de sossego. O Brasil parece estar envolto em um terremoto político que não tem data para acabar e que a cada dia que passa, novas e imprevisíveis consequências são adicionadas a um caldeirão, a uma panela de pressão prestes a explodir, graças a uma diplomacia totalmente inconsequente, graças a um presidente mais preocupado em satisfazer o seu próprio ego do que com os interesses da nação, e graças a membros do Poder Judiciário com complexo de Napoleão Bonaparte. É sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar. O Brasil acordou hoje assustado com a notícia de que Jair Bolsonaro agora terá que usar tornozeleira eletrônica, porque, segundo despacho de ministros da Suprema Corte, Jair Bolsonaro oferece agora risco de fuga. Jair Bolsonaro já estava sem o seu passaporte há mais de um ano. Jair Bolsonaro não oferecia nenhum risco de fuga. O que tem de novo nessa história é que o Poder Judiciário brasileiro, num ato explícito de chantagem, quer coagir o filho de Bolsonaro a parar de demonstrar aquilo que ele percebe como injustiça para o público exterior, especialmente para os Estados Unidos da América, que, na pessoa do seu presidente Donald Trump, na semana passada, elevou tarifas alfandegárias para o Brasil, tarifas no comércio bilateral, na casa de 50%, alegando, claro que apenas um motivo que precisava ser colocado, que o Brasil estava com uma cruzada anti-Bolsonaro e as suas liberdades e garantias individuais estavam sendo atacadas frontalmente pelas decisões do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Claro que o jogo, quem assistiu o meu vídeo na semana passada, que está no nosso YouTube, inclusive, vou deixar o link aqui para vocês, o Instagram não permitiu que a gente publicasse porque o vídeo ficou muito longo, mas basicamente o jogo de Trump é geopolítico. A questão é, o Brasil tem que escolher, ou o Brasil vai ficar do lado do eixo do mal, do eixo das ditaduras, do eixo do comunismo internacional, ou vai ficar ao lado das democracias liberais, onde existe Estado democrático de direito. Não existe espaço mais para o jogo duplo do Brasil. Hoje, isso fica muito claro. Alexandre de Moraes passou o recibo. Ele mostrou que sentiu o golpe dado por Donald Trump, mesmo que fosse unicamente uma externalidade em relação ao grande plano da política externa americana. Essa externalidade motivou a decisão de Alexandre de Moraes de tentar conter o ímpeto de Eduardo Bolsonaro, ameaçando o seu pai de prisão. E isso fica muito claro na peça produzida por Alexandre de Moraes para justificar a sua decisão. O ponto aqui é que os crimes imputados de violação de soberania, de atentado contra a soberania em relação a Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, são dignos de riso. Esse é o ponto. O ponto aqui não é discutir meandros legais. Se você está falando de atentado à soberania, você está falando de política. Você está falando de relações internacionais. E você está falando que um cidadão brasileiro, qualquer que seja, não pode ir para o exterior e alegar injustiças no seu país natal. Então, na prática, o que Alexandre de Moraes quis dizer é: se houverem refugiados no Brasil de Cuba, da Venezuela, do Irã, reclamando dos regimes opressivos, ditatoriais e autoritários dos seus países, devemos deportá-los? Não devemos ouvir? Porque isso seria uma violação de soberania? Não tem lógica alguma isso. Nem no direito internacional e muito menos nas relações internacionais. Isso não tem lógica factual.
Isso posto, Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, fez exatamente a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro na época do impeachment da Dilma Rousseff, na época da prisão de Lula. Zanin foi à Organização das Nações Unidas, Zanin foi à OEA, Zanin foi à União Europeia, Zanin visitou vários diplomatas e chefes de Estado europeus, alegando uma perseguição judicial direcionada a Lula, alegando, inclusive, a erosão da democracia no Brasil, que o Brasil estava sofrendo de lawfare, que é um mecanismo quando você usa a justiça para fins políticos. Zanin alegava que isso estava ocorrendo em 2016. Zanin não foi investigado, Zanin, muito menos, foi preso. Por quê? Porque isso está dentro do seu direito como cidadão de uma nação de enxergar potenciais injustiças que você pode perceber. Não importa que se eu concordo ou não concordo com Zanin. O que importa é que o que ele falou, de forma alguma, é crime. Se isso valeu para Cristiano Zanin, o mesmo vale para Eduardo Bolsonaro. O direito não pode escolher quando ele vai valer e quando ele não vai valer. Do contrário, ele não é direito. Ele se torna outra coisa. E os membros do Poder Judiciário brasileiro, em específico no Supremo Tribunal Federal, estão sofrendo com o complexo de Napoleão Bonaparte. Eles acumularam tanto poder, que não basta mais elogios advindos da imprensa, não basta mais até um Congresso um pouco acovardado para reagir, não basta nem que a Presidência da República jogue o jogo do Supremo Tribunal Federal. Não basta. Parafraseando o grande Raymond Aron, no seu clássico Paz e Guerra entre as Nações, Napoleão Bonaparte, em algum momento, foi elogiado por Clausewitz, um dos grandes mestres da estratégia, como um grande general, como um grande homem capaz de ter encerrado o caos revolucionário francês naquele contexto. Isso está no clássico de Aron, Paz e Guerra entre as Nações. Mas isso não bastava para Napoleão. Napoleão queria sempre mais. Até o ponto que Napoleão se encontrou com os ingleses e com os russos. E acabou derrotado, humilhado, e viu todo o seu legado ser destruído. Outra analogia bem possível de se fazer nesse momento está lá na obra de Dostoiévski, o Grande Inquisidor. Os membros do Poder Judiciário brasileiro, especificamente do STF, estão se comportando como o Grande Inquisidor de Dostoiévski, numa analogia feita hoje mais cedo por uma amiga, que eles não precisam consultar ninguém, eles não precisam da aprovação de ninguém, eles agem da maneira que eles bem entenderem. E eles só vão fazer algum tipo de recuo, algum tipo de contrapartida, quando for do interesse específico deles. Quem quiser entender o que está acontecendo no Brasil e o que motiva esses membros do STF, precisa ler o filósofo alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt é um filósofo extremamente complexo, muito difícil de entender, um filósofo com amplas ligações com o partido nazista. No final acabou até sendo inocentado no julgamento de Nuremberg. Mas o conceito do político, a sua obra, mostra o que está acontecendo no Brasil. Carl Schmitt tinha uma escrita um pouco esotérica. Ele buscava esvaziar o valor dos conceitos abstratos em prol unicamente de um conceito concreto, o conceito do poder. Nada mais valia para ele. Não valia o direito,
não valia democracia, não valia diplomacia, não valia absolutamente nada, nem mesmo o Estado valia. Valia unicamente o conceito concreto do poder. Quem está coordenando essa escalada autoritária no Brasil está inspirado nas ideias de Carl Schmitt. Quem quiser entender o que está acontecendo precisa urgentemente ler a obra de Carl Schmitt. Porque a melhor forma de você conseguir desarmar um inimigo é entender de onde vêm as suas motivações. Eu não concordo com a tese levantada pela maior parte da direita brasileira de que o Brasil está em um processo de venezuelização, de que o Brasil vai se transformar em uma ditadura comunista. Eu não concordo. Não vejo as mesmas condições para que isso ocorra. Mas o que é fato é que o direito brasileiro está sendo atacado por aqueles que mais deveriam protegê-lo. O direito não pode diferenciar amigo de inimigo. Do contrário, ele não é direito, ele é política. E quando a política toma conta do direito, o resultado não pode ser outro, senão uma guinada autoritária, que é o que estamos testemunhando. A grande questão é: haverá pacificação nacional sem uma ação ainda mais enérgica por parte dos Estados Unidos? Vendo que o Brasil não está disposto a negociar, não está disposto a se comportar de forma minimamente competente na arena diplomática, restam armas mais pesadas para os Estados Unidos. E elas podem sim ser usadas. Então é momento de que todos os agentes públicos coloquem um pouco a mão na consciência. Porque o Brasil, graças à incompetência da Presidência da República, da gestão da sua política externa e de gente com complexo de Napoleão, está entrando numa briga que ele é incapaz não só de vencer, mas sequer de lutar. É isso que o vídeo de hoje tinha para falar. Espero que vocês gostem e vamos acompanhar, porque o Brasil não nos dá sequer um dia de sossego. Muito obrigado a todos. Sigam a Hermenêutica nas nossas redes sociais.